Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Camila, me apresentando aí para vocês. Estou aqui abrindo a nossa primeira aula, tá? Aula sobre o país Estados Unidos. A gente vai se debruçar ele nesse terceiro bimestre, mas antes queria trazer algumas informações para vocês. Primeiro de que semanalmente vou disponibilizar um vídeo que será um vídeo resumo, tá bom? Sobre os assuntos abordados em sala de aula. Segundo, que eu vou estar também indicando quais são as páginas que vocês devem ler para se reiterar do assunto e os exercícios sugeridos também para que vocês realizem em casa. E aí, tendo alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Vou estar disponível para esclarecer quaisquer dúvidas. Então, para hoje, aula 1, Estados Unidos da América, tá? Essa é a sigla de EUA. Basicamente, formação territorial e alguns aspectos físicos, tá bom? A ideia é que a gente desenvolva o assunto para melhor entender sobre esse país de grande influência mundial. Formação territorial. Gente, quero que vocês deem uma olhada aqui do lado e percebam como Estados Unidos começou, tá bom? Ele não era os 50 estados que a gente entende, consegue identificar hoje em dia. Então, beleza. A América, né, assim como aconteceu no Brasil, lá também, lá é América do Norte, a gente é América do Sul, mas lá também teve início a colonização europeia no século XVI. Em 1500 e pouquinho, estava sendo descoberta aí as Américas. Só que lá a colonização se deu pelos ingleses e visando muito o povoamento. Então, a gente pode dizer que a colonização dos Estados Unidos começou com as 13 colônias inglesas naquela parte leste, tá bom? Então, o que era Estados Unidos era uma parte leste, e aí até tem aqui mostrando, ó, parte leste da América do Norte, tá bom? Que é os Estados Unidos. Mas até então eram só 13 colônias, e essas colônias, elas eram diferentes entre si, tá bom? As colônias do norte, por exemplo, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, né, atual onde fica Nova York, Pensilvânia, New Jersey, essas colônias, elas eram comportadas por pequenas e médias propriedades agrícolas que o pessoal lá, eles plantavam, né? Eles cultivavam para o próprio consumo e para a própria comercialização, tá? Isso fez com que eles ganhassem um destaque econômico. E lá, a produção, esse trabalho, ele não era escravo, ele tinha o seu salário, era assalariado e era um trabalho livre, tá? Primeira questão aí. As do Sul, elas já eram uma colônia de exploração. Elas visavam ter grandes propriedades agrícolas monocultoras, né? Se produzia muito uma coisa só, mas para ir para fora, para exportar. E a base da mão de obra era escrava. Ou seja, essas colônias, né, Carolina do Sul, Carolina do Norte, como tem aqui os nomes, Virgínia, Geórgia, elas estavam muito mais visadas para fora, para o mercado inglês. Bom, então assim, enquanto a do Norte, ela estava se desenvolvendo para si mesma, e aí começou a ter donos de indústrias que tinham um poder econômico, e visando o fim da escravidão, afinal, eles não precisavam de mão de obra, eles queriam consumidores. Então, se pessoas escravizadas se tornassem livres, seriam também consumidores, né? Seria mercado consumidor. Então, para eles, ótimo. Só que enquanto o norte era assim, no sul eram os fazendeiros. Eles tinham sim poder político, mas eles eram contra a abolição. Para eles não era vantajoso perder a mão de obra escrava.
Então, tinha essa característica aí. E isso gerou uma guerra chamada Guerra da Secessão, do qual o norte saiu vitorioso. E aí teve uma época que essas colônias do sul, elas declararam, né, emancipação, são os confederados, né, os estados confederados, e aí não deu certo, né, teve oposição, enfim, basicamente o norte saiu ganhador e teve que ter aí a convivência, né, entre estados tão discrepantes, mas não ficou aí, tá bom? Não se ateve aí. Por quê? Porque os Estados Unidos, até mesmo a parte norte, né, que seria mais evoluída em pensamento, não foi bem assim, não. A parte norte, eles declararam, né, eles tinham um pensamento de que eles deviam conquistar o oeste. Lembrando, a primeira formação de colônia é na parte leste dos Estados Unidos. O oeste era de domínio de outras nações, né? Principalmente México, né? México tinha uma parcela ali, Espanha tinha uma parcela ali, os ingleses, os colonos, né? Os colonizadores também tinham uma parcela ali. Então, nessa que os Estados Unidos declararam a independência, eles falaram: não, vamos conquistar, vamos para o oeste. Far vem de longe, west, oeste. Então, far west vem disso, faroeste, tem tudo a ver. E eles diziam o seguinte: que a gente tinha sido escolhido por Deus para se apropriar das terras entre o Atlântico e o Pacífico. Lembrando, Estados Unidos pega de uma ponta hoje em dia, né, a outra. A ponta que as 13 colônias se instalavam era de acesso ao Oceano Atlântico. A outra que ele queria conquistar, a outra borda, a borda oeste, é onde tinha o Pacífico. Então, a justificativa era que deveria unir os dois oceanos, e nisso foi ocupado novos territórios, exterminando assim as populações nativas, né, que lá tinha índios ameríndios, povos nativos foram dizimados nesse processo, e essas posses, né, conforme eles iam ocupando, declaravam posse para cultivar. Então, isso foi incentivado, inclusive, pelo próprio governo, tá? Iam tomar posse, mas desde que se produzisse, né, produtos agrícolas. Mas também não foi só essa dinâmica. Teve a compra de terras da França. Louisiana, por exemplo, é um termo muito de origem latina francesa. Então, Louisiana era de posse da França, tratados com a Inglaterra, né, para que eles declarassem independência e abrissem mão de terras, né, de suas antigas conquistas e dessem para esses estados, né, declaradamente independentes, mas também guerras, tá? Guerras com o México, por exemplo. Texas era do México, aquela parte ali que faz divisa com o México, eram terras mexicanas, que aí foram tomadas, conquistadas por meio de guerras. Mas atualmente, Estados Unidos contém 50 estados, mas uma característica aí, nem todos os estados dos Estados Unidos, eles são próximos um do outro, tem a continuidade. Tem uns que estão para além do Canadá, como é o caso do Alasca, e as ilhas do Havaí, que fica, né, no meio do oceano, que também não estão coladinhos um do outro. A gente chama isso de terras descontínuas. Então, se perguntar, professora, quais são as terras descontínuas que são de posse dos Estados Unidos? Vocês respondem Alasca e as ilhas do Havaí. Então, hoje em dia, a gente tem esses 50 estados aí distribuídos no território, além do Alasca e das ilhas havaianas, como eu mencionei. Gente, relevo. Fiz um exercício em sala, peço que vocês façam. Tem esse mapa aí no livro de vocês. A parte mais escura de um mapa de relevo sempre indica relevos mais soerguidos, ou seja,
olhando assim, a gente já percebe que a parte oeste dos Estados Unidos é onde mais tem relevos elevados, tá bom? E a parte leste, vocês veem uma parte verde, né? Isso quer dizer que há planícies aí, ou relevos mais rebaixados. A parte central é onde mais tem relevos de planície. Por quê? Porque nessa manchinha aqui, essa mancha não está à toa. Aqui são planaltos. Planaltos também são relevos mais elevados, não tanto quanto esse. Vocês veem que é extremamente discrepante, mas ainda assim tem um relevo mais erguido aqui. Então, a gente pode dizer que nos Estados Unidos, na parte oeste, tem as montanhas do oeste. Aí vem a cadeia da costa, né, próximo lá da divisa com o Canadá, Serra Nevada, fazendo essa continuidade. Mas mais para o sul tem a Montanha Rochosa, que é quase ali chegando no México, tá bom? O Planalto do Leste é justamente essa manchinha que eu falei, é onde estão os Montes Apalaches. Planalto também é um relevo alto, já disse também. Mas entre a Montanha Rochosa e os Montes Apalaches estão as planícies. E a característica das planícies, ou seja, aquele relevo mais rebaixado, onde tem o curso do rio, do mar, esses relevos eles não são alheios, tá? Porque nos Estados Unidos foi a partir deles que iniciou aí vários processos de ocupação e é onde mais está concentrada a população americana historicamente. Isso até influencia na condição do próprio rio, né, de ser muito poluído. Então a gente tem aí as planícies como Mississippi, Missouri, tá? A bacia de Mississippi, Missouri, que corta o país, e a planície central também. Agora, gente, clima e vegetação. Bom, quanto mais próximo dos polos, mais frio, ok? Então, a gente tem o clima frio aí em Maine, Montana, tá bom? Essa parte mais ao norte. E lá tem um verão frio, não muito representativo de 20 graus, e menos 10 graus no inverno, então realmente é muito frio. Só que no Alasca, tem até a imagem aqui, no Alasca é polar. E lá, onde é polar, a vegetação é de tundra. É aquela vegetação congelada durante todo o ano. No frio, tem a taiga e também a floresta boreal, que também não é tão expressiva assim, mas ainda tem gramíneas, né? Tem certas vegetações arbustivas, mas nada muito de grande destaque, né? Vegetativo. E aí a gente tem o temperado, né? Em verde aí, que é o que mais representa os estados, né? Dos Estados Unidos. E aí o temperado, ele está nessa porção, né? Central-leste. Lá tem vegetações bem demarcadinhas. Quando é verão mesmo, isso fica perceptível com calor. Quando é frio, é muito frio, até neva em alguns casos. A gente vê em épocas de Natal, né? Tem aquela representação da neve, do Papai Noel. É desse contexto. E lá as vegetações são rasteiras, são de estepes, né? Muito bom para cultivo. Vocês vão em aulas posteriores ver que isso é muito propício. Tem o subtropical já chegando ali perto do México. Na verdade, perdão, é mais na parte sul, né? Essa parte aqui em vermelho. E no subtropical você tem, né, uma questão aí de ter um temperado, né, igual a esse verde, mas é úmido. É úmido porque tem influência do mar. E conforme tem influência do mar, torna mais ameno. As temperaturas não tem tanta diferença entre si, entre frio, entre calor, tá bom? E a gente tem aí grande quantidade de chuva, a gente tem florestas, então isso é muito próprio do clima subtropical. A gente tem o semiárido,
barra desértico. Vocês veem que aqui no mapa tem um laranja e tem um amarelo. Por quê? O semiárido não chove, tá? A ocorrência é muito isolada. O semiárido, ele está chegando ali onde tem as montanhas rochosas, né? Onde tem o México, e tem deserto. Onde tem semiárido, pode ter deserto. É o caso. E quando tem esses climas mais áridos, em que há ausência de água, de pluviosidade, de chuva, você tem vegetações adaptadas a essa aridez. São as vegetações xerófilas, né? É o exemplo que mais podemos citar, que é o cacto, né? O cacto, ele morre por excesso de água. Ele é adaptado à ausência de umidade. Então, é muito propício de ter em desertos. E, gente, já finalizando, a gente tem aí o Mediterrâneo, né, em grande destaque, que é mais roxinho. Gente, o Mediterrâneo, ele tem influência direta do Oceano Pacífico, né? E você vê o Oceano Pacífico muito onde é o sul da Califórnia. Aqui não tem tanta amplitude térmica, e eu até adianto para vocês, amplitude térmica é a diferença entre o que é quente e o que é frio. Então, se o mar está ali próximo, o mar meio que suaviza isso, não tem discrepância entre quando é muito quente e quando é muito frio, porque o mar está ali suavizando essas temperaturas. E lá tem vegetações arbustivas. Uma coisa também que eu preciso destacar quando fala de semiárido, de desertos, é que nesses casos a amplitude térmica é muito grande. Aí você pensa, pô, professora, se você me diz que a amplitude térmica é a diferença entre o que é quente e o que é frio, pô, o deserto não é sempre quente? Sim, quando tem a radiação, quando os raios solares estão incidindo nele durante o dia. Mas quando anoitece, o sol ele não tem influência. Então, do mesmo jeito que um deserto ganha muito calor, ele também perde muito calor, justamente porque não tem nada para sugar, para absorver essa energia. Então, se vocês estão num deserto, se for à noite, possivelmente vocês vão passar frio, se for de dia, vai passar muito calor. Aí a gente tem uma amplitude térmica absurda, de até 20 graus. Então, isso é muita coisa. Gente, queria só dizer obrigada por essa primeira aula e a gente vai dar continuidade nas aulas futuras a outras características dos Estados Unidos. Muito obrigada e bons estudos. Tendo qualquer dúvida, é só falar comigo.